Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública na UMEB, essa casa que nos acolhe, que nos abraça com tanto carinho, né? Eu vou pedir para a Regiane fazer a leitura de uma página, em seguida nós faremos a prece e passaremos a palavra para a nossa querida Bernadette, que será a expositora da tarde. Sinal verde, do Francisco Cândido Xavier. Visitação a doentes. A visita ao doente pede tato e compreensão. Abster-se de dar a mão ao enfermo quando a pessoa for admitida à presença dele, com exceção dos casos em que seja ele quem toma a iniciativa. Se o visitante não é chamado espontaneamente para ver o doente, não insistirá nisso, aceitando tacitamente os motivos e manifestos que lhe obstam semelhante contato. Toda conversa ao pé de um doente exige controle e seleção. Evitar narrações ao redor de moléstias, sintomas, padecimentos alheios e acontecimentos desagradáveis. Um cartão fraterno ou algumas flores, substituindo a presença, na hipótese de visitação repetida, em tratamentos prolongados, constitui mananciais de vibrações construtivas. Conquanto a oração seja bênção providencial em todas as ocasiões, o tipo de assistência médica em favor desse ou daquele enfermo solicita apreço e acatamento. Nunca usar voz muito alta em hospital ou em quarto de enfermo. Por mais grave o estado orgânico de um doente, não se lhe impor vaticínios acerca da morte, porquanto ninguém na terra possui recursos para medir a resistência de alguém. E para cada agonizante que desencarna, funciona a misericórdia de Deus na vida maior, através de espíritos benevolentes e sábios, que dosam a verdade em amor, em benefício dos irmãos, que se transferem de plano. Toda visita a um doente, quando seja simplesmente visita, deve ser curta. E assim, meus irmãos, aproveitando as boas vibrações trazidas pela leitura edificante, vamos elevar nossos pensamentos, vamos nos conectar com o alto. Por alguns momentos, vamos deixar os nossos problemas em segundo plano. Vamos nos concentrar no aqui e no agora. Jesus querido, amigos todos os momentos, aqui estamos mais uma vez reunidos e conversarmos sobre o legado que você nos deixou há tanto tempo atrás e que ainda temos uma certa dificuldade em compreendê-lo, em colocá-lo em prática. Então te agradecemos pela tua vinda, te agradecemos por essa casa que nos ampara, que nos abraça, que nos instrui e que nos dá tantas oportunidades de trabalho no bem. Te pedimos nesse momento que ampare a nossa irmã Bernadette, que fará uso da palavra, e que possamos também, com as nossas vibrações amorosas, enviarmos o nosso melhor para todas as pessoas que sofrem, seja de doença física, de doença espiritual, ou seja por qualquer outro tipo de padecimento, Senhor. Que todos possam ser envolvidos pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pela tua imensa paz. E assim, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos e te pedimos para que continue conosco sempre. Que assim seja. Eu vou passar então a palavra para a Bernadette. Ela vai anunciar o tema e vai dar prosseguimento da nossa reunião. Boa tarde. Sempre é um desafio conversar com vocês. Agora, conversar com vocês sobre uma parábola de Jesus, é um desafio muito maior.
Será que eu já tenho compreensão daquilo que ele quis dizer na parábola da figueira que secou? E se eu já tenho essa condição, será que eu vou conseguir passar alguma coisa? Realmente é desafiador. Mas o desafio existe para a gente enfrentar, não é? Então vamos lá. Antes de entrarmos no tema, a parábola da figueira que secou, ela está relatada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens 8 e 9. Esse capítulo se chama A Fé que Remove Montanhas. Mas antes da gente entrar na parábola, eu vou trazer umas informações que eu julguei importantes para a gente situar o contexto da parábola, e do próprio livro. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver algumas curiosidades sobre esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo. Ele teve a primeira edição em abril de 1864 e o nome era Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa foi a primeira denominação da obra. No ano seguinte, em 1865, Kardec lança a segunda edição, que é idêntica à primeira, exceto pelo nome. O nome Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo tinha trazido àquela comunidade espírita, Sociedade Espírita de Paris, aquilo tudo, um certo desconforto, porque eles alegaram que o título Imitação era muito usado em obras católicas. Tem o livro Imitação de Cristo, tinha imitação de uma porção de coisas. Então, esse título não caiu muito no agrado dos contemporâneos de Kardec. Inclusive, o senhor Didier, que era responsável pela publicação das obras dele, o editor, obrigada, ele questionou muito. Então, Kardec, um ano depois, lança a segunda edição, idêntica à primeira, mudando só o nome. Mas passa a ser o Evangelho segundo o Espiritismo, parte moral. Ele acrescenta esse apêndice no título. Um ano após, ele vai trazer a terceira edição, que é a edição que nós conhecemos, se tornou a edição ideal para todos. E ele tira o parte moral, edição definitiva, e se torna o nome que nós conhecemos, Evangelho segundo o Espiritismo. Existem diferenças bem grandes entre a primeira e a terceira edição. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque não é o assunto da palestra. Mas, basicamente, a primeira edição tinha 25 capítulos. A terceira vai ter 28. Os capítulos são idênticos até o capítulo 22. A mudança começa a partir do 23. A partir da terceira edição, Kardec mexe na estrutura, na forma de escrever. Então, ele trabalha com capítulos, com parágrafos mais curtos, ela é mais dinâmica. A primeira edição, os parágrafos são muito longos, e ele acabou achando que aquilo poderia levar a uma monotonia para quem fosse ler. Outra diferença é que na primeira edição, a numeração dos itens trabalhados é corrida. Então, capítulo 1, 2, 3, 4, capítulo 2, 5, 6, 7, 8, continuando até chegar a 490. Na terceira edição, ele vai trazer a numeração dentro de cada capítulo. Então, quando muda o capítulo, reinicia no item 1. Isso são informações básicas, só para vocês verem que aquilo que a gente recebeu teve um trabalho imenso para ser
preparado. Além dessas curiosidades, e tem muito mais, eu escolhi trazer para vocês palavras de Kardec sobre a obra. E ele cita esses trechos na introdução desde a primeira obra, da primeira edição. Como eu disse a vocês, elas são, a primeira e a terceira, são idênticas até o 22º capítulo. Então, a introdução é idêntica. Kardec vai fazer essas colocações, quando passaram 2, desde a primeira edição. E ele vai dizer: todo mundo admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo. E menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir suas consequências. Ele já começa fazendo uma observação muito profunda. A moral evangélica, a gente pode dizer que ela é conhecida de todo mundo. Todo mundo conhece. Agora, conhecemos a superfície. Dificilmente mergulhamos no entendimento dela. E mais difícil ainda é analisar as consequências dos ensinamentos quando trazemos para nós. É isso que ele vai colocar. E ele vai dizer por que ele colocou isso. A razão de ficarmos sem compreender está, em grande parte, na dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho. E olhem o termo que ele usa: ininteligível para um grande número de pessoas. Realmente. E nós vamos ver isso quando conversarmos sobre a figueira. Muitos pontos do Evangelho só são ininteligíveis, olha o codificador, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que facilite o seu verdadeiro sentido. E ele vai afirmar que a chave que vai permitir isso está no Espiritismo. Todo mundo vai lembrar da conversa de Nicodemos com Jesus. E quando Nicodemos diz: mas como é que eu vou voltar de novo na barriga da minha mãe adulto? Claro que ele não falou dessa maneira, né? Mas, por quê? Porque a noção da reencarnação era clara nos ensinamentos de Jesus. Só que, até hoje, isso ainda é mascarado. E a gente não consegue compreender. Quando a gente tem a chave da doutrina espírita, vai dizer: como é que eu vou voltar? Eu vou voltar em outro corpo, numa outra situação, numa outra família, num outro país, num outro sexo, numa outra situação social. É assim que a coisa funciona. Então, Kardec vai dizer que a chave para a gente compreender melhor a leitura do Evangelho, o Espiritismo vai dar essa base. Por isso ele se preocupou com esse livro. E ele continua: essa obra é para uso de todos. Ele não disse que era uma obra para os espíritas. Dela, da obra, cada um pode colher os meios de conformar sua conduta pessoal à moral do Cristo. Quer dizer, da leitura com a visão espírita, cada um vai adaptar aquilo de acordo com a sua necessidade. Eu vou compreender que eu preciso me modificar. É a célebre reforma íntima que a doutrina espírita fala. E ele vai dizer, o trecho é enorme, é um item muito grande, mas a lei evangélica ensinada a todas as nações
pelos próprios espíritos. Já não será letra morta. O que a gente quer dizer, ou melhor, o que Kardec quis dizer quando falou em letra morta? É uma letra que é um texto, um conteúdo que não faz muito sentido. Não faz sentido. Todo ensinamento precisa ser vivo. Precisa ser dinâmico, precisa ser esclarecido, precisa ser debatido. Quando a gente fica na leitura ao pé da letra, a gente torna aquele ensinamento uma letra morta. O que vai acrescentar ali aquilo? Não vai acrescentar nada, eu não consigo entender, nem consegui entender. Nem consegui entender. Então, isso, como eu disse, está na introdução, no item 1 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente já viu curiosidades da obra, já viu palavras de Kardec sobre a obra. E nós vamos ver agora o que os espíritos, não são os espíritas, o que os espíritos disseram sobre essa obra. Kardec, quando começou a trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não contou a ninguém, nem a esposa. Ele já tinha tido uma ideia de escrever algo sobre essa parte moral. E a primeira ideia, ele citou, se não me engano, na Revista Espírita de 1862, como que ele está pensando em escrever um livro como Vozes do Invisível. Eu creio que é esse o nome. Não posso jurar, mas algo assim, essa ideia foi descartada. Mas ele começou a recolher material, fazendo as perguntas, recebendo material da espiritualidade, sem dizer a ninguém, principalmente aos médiuns. Ele não disse qual era o objetivo da obra. Por quê? Ele estava muito preocupado que, se os médiuns soubessem o objetivo da obra, o estudo do Evangelho, do Novo Testamento, fossem, não é nem adulterar com a intenção, mas fossem influenciar com seus pontos de vista as comunicações. Então ele calou a boca. Os médicos trabalhavam, mas não sabiam o que vinha a ser aquele material que eles estavam recebendo. Então, quando em 1863, lembrem que eu já mostrei, a primeira edição foi de abril de 64. Em setembro de 63, Kardec estava na casa dele e houve uma reunião privativa, médium e ele fez uma pergunta aos espíritos sobre o trabalho que ele estava desenvolvendo, também sem falar o nome da obra. Só perguntou isso. O que vocês acham do trabalho que eu estou fazendo? Resposta dos espíritos: nossa ação, sobretudo, desculpa, vou lá no 2, não, aqui. Este livro doutrinário terá considerável influência, pois que explanas, tu explanas, questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias. A vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. E Kardec faz uma segunda pergunta. O que a Igreja, o Vaticano, vai falar sobre o livro? E eles dizem, vão declarar uma heresia. E colocam, continuam depois, nessa mesma resposta,
te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé resistiria a todos os ataques. Então, prometeram a Kardec um mar de rosas, né, Neida? Que beleza, ele não ia precisar se esforçar, coisa nenhuma. Não, bobagem, e a igreja vai bater palma. Quando foi um mês e pouco depois, em setembro, houve uma segunda comunicação. E eles vão dizer, então, o seguinte: a nossa ação do plano espiritual, sobretudo a do Espírito de verdade, constante ao teu redor, é tal que não a pode negar. A preocupação da espiritualidade com o conteúdo daquela obra. Foi a única obra que Kardec saiu de Paris para escrever. Ele não escreveu inicialmente em Paris. Ele se recolheu a uma outra cidade praiana para ter sossego. Isso tudo é colocado nessa mensagem. E ainda vão dizer o final dela. O edifício, começa a libertar-se dos andaimes. Continua, pois, sem impaciência e sem fadiga. Esses dois trechos fazem parte da segunda parte do livro Obras Póstumas, que é um livro que é muito, na minha opinião, muito descuidado pelos espíritas. Muito pouca gente estuda Obras Póstumas, e é um livro maravilhoso. Ele contém uma grande quantidade de artigos, de mensagens que Kardec estava trabalhando e, é claro, com o passamento dele, foram recolhidos e foram organizados e publicados. Mas tem um material riquíssimo. E essas duas mensagens, aparentemente, são do mesmo espírito. Mas ele não deu o seu nome. Ele, ao final dessa segunda mensagem, ele só dá um ânimo a Kardec. Assim, meu antigo companheiro. Então, era alguém que aparentemente já havia transitado em outra existência com Kardec. Mas ninguém sabe quem escreveu. Então, nós temos aí 3 pontos que eu julguei interessantes da gente avaliar antes de entrar na parábola. Para que a gente pudesse avaliar a importância desse livro para o plano espiritual. Todo o caminho duro, logo que foi publicada a primeira edição, o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aí pegaram as obras anteriores e a igreja colocou tudo no índice de livros proibidos. E Kardec vai dar um depoimento depois, dizendo que ele se admirou que tivesse demorado tanto. Por quê? Porque foi preciso ele mexer com o Evangelho. E por isso os espíritos disseram para ele: a igreja vai dizer que você está fazendo uma heresia. E publicaram, e ainda perseguiram, né? Perseguiram não, mas como é que se diz? Os fiéis eram proibidos de ler os livros. Isso tudo é relatado na Revista Espírita. E depois ele ainda vai dizer que há uma perseguição dentro dos quartéis. Os militares que tivessem interesse pelo espiritismo eram proibidos de ler. Então, para a gente, hoje em dia, a gente vê a casa espírita com uma facilidade, né? E a religião, a gente responde num ibope qualquer: ah, eu sou espírita, eu tenho novela espírita, eu tenho tudo. Tentar imaginar lá. Né? E para fechar, antes da palestra, só para a gente relembrar o que os espíritos nos disseram sobre Jesus. Afinal de contas, a parábola é dele.
A pergunta foi: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? E a resposta, que eu acho que a menor resposta do livro dos Espíritos, é uma palavra só: Jesus. Então, é sobre este cidadão que a gente vai tentar analisar a parábola. Vamos lá? Será que Jesus era tão perfeito como eles estão dizendo, que a parábola é meio complicada? Vamos lá. Essa parábola da figueira estéril, ou da figueira que secou, ela é relatada por dois evangelistas. Ela é relatada por Marcos e é relatada por Mateus. Eu trouxe as duas versões baseadas no livro, na Bíblia de Jerusalém. Toda vez que eu falo de tema evangélico, eu cito esta obra, que é a obra que a FEB indica como sendo a melhor tradução para compreendermos as questões bíblicas. Então, eu trouxe as duas para a gente ver se Jesus era tão perfeito como eles disseram na pergunta anterior. Porque ela tem umas coisas diferentes. Mas vamos lá. Marcos vai relatar no seu evangelho, no capítulo 11, ele vai tratar dos versículos 12 e 14, de 20 a 23, o trecho da parábola da figueira. E ele vai dizer: no dia seguinte, quando saíam de Betânia, teve fome. Jesus, ele está falando de Jesus. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se achava algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, porque não era tempo de frutos. Dirigindo-se à árvore, disse Jesus: ninguém jamais coma do teu fruto. E os discípulos ouviam. No dia seguinte, eles passaram por ali, novamente, e a figueira tinha secado. Pedro lembrou do que Jesus falou na véspera e disse assim: Rabi, olha só, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus respondeu-lhe: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Então, Marcos diz que eles estavam saindo de Betânia, que Jesus procurou frutos que não encontrou porque não era tempo. Diz a palavra de Pedro que Jesus amaldiçoou a figueira, e a resposta de Jesus para Pedro parece que não tem nada a ver com a história que ele estava tratando. Pedro está falando de figo, Jesus diz que é para ter fé. Será que esse é aquele que disseram que é um modelo de perfeição para a gente seguir? Será que Jesus não sabia que não era época de figo? Ou será que o sentido é outro? Vamos ver agora o Evangelho de Mateus. Antes disso, quando ele diz, Marcos diz que eles estavam saindo de Betânia, indo para Jerusalém, Betânia e Jerusalém era mais perto do que aqui em Itaipava, são cerca de 3 quilômetros. Como é que a gente sabe dessa distância? Que no Evangelho de João, não tem nada a ver com a história aqui, mas no Evangelho de João ele diz que, saindo de Betânia em direção a Jerusalém, estavam 15 estádios. Estádio, como se fosse estádio de futebol. Era uma medida da época que os estudiosos fizeram as conversões para papai e chegaram a mais ou menos 3 quilômetros. Então, era perto. Será que Jesus saiu de manhã, nem um lanchinho fez para ter que procurar figo no meio do caminho? Sabendo que não era a época de figo?
Mateus já vai dizer assim: de manhã, ao voltar para a cidade, aí ele já não fala de Betânia, teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela e nada encontrou senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzas fruto. E a figueira secou no mesmo instante. Os discípulos, vendo isso, diziam espantados: como assim a figueira secou de repente? E Jesus, então, vai ter mais ou menos um comentário semelhante ao que é descrito por Marcos. Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiverdes fé, sem duvidar, fareis não só o que fiz com a figueira, mas até mesmo se disserdes a essa montanha: ergue-te, lança-te ao mar, isso acontecerá. Tudo o que pedirdes com fé em oração, recebereis. Bom, um diz que a figueira secou no dia seguinte, outro disse que a figueira secou na mesma hora. Um disse que estavam indo de Betânia e que não era a época de fio. O outro já não cita. Será que esses detalhes têm importância? O que importa a gente saber se Jesus estava sentado embaixo da árvore, ou em cima da árvore, ou na beira do lago de Genezaré? O que importa não é o conteúdo da mensagem que ele traz? Não é o ensinamento que ele traz? Está sentado na pedra, sentado dentro de casa, isso não importa. Mas é porque nós ainda temos essa visão de ficar preso a detalhes que não têm importância. Então, o que será que Jesus quis trazer de ensinamento moral com esta situação da figueira? Esse é um desafio. Bom, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ou de Betânia, ou lado que for, ele estava voltando para Jerusalém. Ele já estava quase que terminando o seu período aqui. Já estava próximo. Ele já tinha feito as peregrinações, já tinha andado em tudo quanto é canto, foi para Cafarnaum, foi para aqui, foi para ali, fez uma série de acontecimentos miraculosos, que também é assunto para outra reunião, e ele estava voltando. Por que Jesus estava voltando para Jerusalém? Para que se cumprissem as profecias trazidas pelos profetas, que diziam que o Messias ia surgir e ia morrer. Então, ele já sabia que ele estava na fase final dos seus ensinamentos, vamos dizer assim, do contato ensinando. E, a partir do momento em que ele se dirige para Jerusalém, todas as passagens e todos os ensinamentos de Jesus passam a ter um caráter quase que de julgamento. O Haroldo fala em julgamento. Eu coloco de avaliação. Por quê? Porque Jesus já tinha feito tudo o que tinha que fazer. Faltava pouco. Faltava muito pouco. E ele sabia o que ia enfrentar, sabia da sanha dos fariseus contra ele. Ele sabia de tudo. Por isso ele é o modelo. Ele não foi enganado em momento algum e nem nos enganou. Então, quando Jesus estava se dirigindo para lá, ele nunca perdeu a oportunidade de ensinar. Mais uma característica dele. Nunca perdeu. Então, o que ele fez? Vou levar este grupo, que não eram só os discípulos que estavam com ele, muita gente seguindo. Vou trazer mais algo para esses pensarem. Então,
utilização da figueira tem um duplo aspecto, que não é uma árvore de fruto. Jesus se utilizou da figueira porque ela era uma árvore comum na região. Aliás, Jesus se utilizou em todas as suas pregações de elementos do lugar. Ele falava de trigo, ele falava de pão, ele falava de vinho, ele falava de tudo da natureza. Então, a primeira ideia de Jesus, quando ele buscou a figueira, foi uma análise com Israel. A figueira representava ali o povo de Israel. Vamos lembrar quem eram os judeus? Os judeus cultuavam vários deuses ou um. Era o único povo da antiguidade, o único que veio com a ideia monoteísta. Então, Jesus foi buscar em Israel os frutos que o povo judeu já poderia oferecer se tivesse sido atento aos ensinamentos dele. Por quê? Porque, embora fossem monoteístas, eles prezavam muito mais a religião externa, os atos externos. E Jesus já tinha falado isso. Sepulcros caiados de branco. Jesus havia criticado como eles cobravam, taxavam as viúvas. O tempo todo Jesus esteve ali, tentando ajustá-los. Então Jesus sabia que aquela figueira não estava na época de dar fruto, mas ele não estava falando da figueira árvore. Era a figueira que ele ia buscar os frutos que já poderiam ter sido surgido se os judeus tivessem aprendido os seus ensinamentos. Quem eram as principais cabeças, os principais líderes dos judeus? Os fariseus, que eram os doutores da lei, os levitas, que eram os cobradores de impostos, que eram os únicos letrados. Então Jesus sabia que pelo tempo, desde Moisés, põe tempo nisso, desde lá para trás, eles já tinham contato com as verdades do Deus único. E cadê fruto? Não ofereceram. Nem os discípulos compreenderam, porque Pedro vai dizer, você amaldiçoa a figueira. Gente, se Jesus é o exemplo mais perfeito que se tem, como é que ele ia amaldiçoar uma árvore que não tinha fruto numa época que não era para ter? Era preciso, me desculpe, que ele fosse muito tolo. Não é época de não ter fruto, não tem figo, mas então a figueira não vai mais dar figo. Não era isso. Ele estava procurando aquilo que ele julgava que os judeus já poderiam oferecer. E que não ofereceram. E essa passagem, ele, quando chega em Jerusalém, ele é questionado pelos fariseus com que autoridade ele emitia julgamentos. Então, os fariseus entenderam que ele estava falando do comportamento deles. Eles entenderam muito bem. O
cara está chamando a nossa atenção. Olha aí, ó. Como que é a autoridade? Deve ter ido lá de dedinho em riste. Como você vai falar assim? Assim, eu disse que tínhamos duas colocações. Essa primeira, ele usou a imagem da figueira com relação a Israel, para explicar que aquele povo que já tinha recebido tanto, continuava sem oferecer o mínimo. E, por extensão, é o segundo, que é o que Kardec vai abordar no Evangelho. Aí já não são mais os judeus, já não é mais Israel. São todos aqueles que, tendo contato com os ensinamentos do Cristo, a moral de Deus, as leis naturais, todos esses que só recebem e não frutificam. Aí já não é mais o judeu, é todo mundo. Todos que não oferecem seus frutos. Eu falo de paz, eu tenho um discurso lindo da paz, mas eu adoro o revide. Aprendi alguma coisa? Não. Eu adoro falar em fraternidade, mas só vejo meus interesses. Eu acho lindo falar de amor ao próximo. Mas o próximo, ele está sofrendo porque ele merece, deve ser o karma. A gente tem sempre a desculpa. Por quê? Porque não queremos frutificar. Será que Jesus espera frutos só no outono? Ou será que nós temos que frutificar o tempo todo? A gente pensar, né? Porque ele sabia que não era tempo de fruto, mas ele não estava querendo fruto da figueira. Ele estava querendo aquilo que ele sabia que os judeus já podiam oferecer. Porque se os judeus tivessem aprendido, nada teria acontecido do que aconteceu. E nós estaríamos alguns passos mais à frente. Então, essa questão da figueira, ela é muito relativa. Se a gente se prende a uma árvore com fruto que Jesus amaldiçoa, porque ela não deu fruto na época que não era para dar, lembra o que Kardec falou? Existem colocações que são irracionais. Você vai ler aqui e vai dizer assim, meu Deus do céu, onde é que Jesus estava com a cabeça quando fez isso? Ué, mas não dizem que ele é o modelo mais perfeito? Você começa a questionar uma série de coisas. Bom, mas se ele é o modelo mais perfeito, ele faz uma burrada dessas, como é que eu vou seguir esse modelo? Ou como é que eu vou aceitar essa pergunta 625 como sendo verdadeira se ela não procede? A minha ausência da interpretação correta vai fazer com que eu questione toda a obra. Por isso Kardec foi dizer lá no início, o conhecimento do Evangelho com a chave que o Espiritismo traz vai permitir que todas as nações se desenvolvam. Por quê? Porque o problema não é geográfico, o problema não é político, o problema é moral. Apenas esse. Se estivéssemos imbuídos do conhecimento moral que já estamos recebendo há muito tempo,
queremos ter fronteiras entre países, precisaríamos ter divisões políticas com linguagens diferentes. Não poderíamos ter cada um as suas características, nós vivemos em paz? Que é isso que é o futuro? As características individuais, elas são perfeitas. Um gosta de amarelo, outro gosta de azul, um gosta disso, outro gosta daquilo, um não come isso, outro não come aquilo. Isso são individualidades. Agora, nós temos que ter cuidado para não termos um discurso, o ato externo, que é diferente do meu comportamento interno. É o comportamento interno que nós precisamos mudar. Esse é o simbolismo da parábola da figueira. Por isso Jesus vai terminar os dois dizendo: tendes fé. Não desanimem, tenham fé, porque quando a fé ela é calcada em elementos sólidos, ela não fraqueja. Jesus, em momento algum, duvidou da capacidade dos seres deste planeta. Foi ele que criou o planeta para nós. Ele sabe das dificuldades que nós temos, mas em momento algum ele destruiu tudo. Ele não é isso. Ele é amor. Por isso, ele pediu a questão da fé. E que reflexões nós podemos tirar dessa parábola? Que podemos aprender com ela? Que tipo de árvore nós somos? Já podemos nos considerar uma árvore frondosa ou ainda somos um arbusto franzino? Uma árvorezinha pequenininha. Agora, eu já sou uma árvore frondosa. Vamos lá. Se somos uma viçosa figueira de exuberante folhagem, copa grandiosa e repleta de frutos, já sou assim? Ou sou uma árvore estéril? Não dou fruto nenhum. Nem no outono, nem no inverno, nem na primavera, nem no verão, nem podando, nem botando adubo. Não frutifico. Agora, se eu tenho frutos, os frutos são capazes de saciar a fome daqueles que se aproximam de nós? Ou será que somos frutos azedos, amargos, meio apodrecidos, já passados? Como nós somos? E é isso que a gente precisa pensar. Quando trazemos os ensinamentos de Jesus, é tentar nos colocarmos diante deles e refletir sobre nós. Nesse livro aqui, Nas Pegadas do Mestre, eu trouxe só um trechinho, que eu não botei no slide, que era para fazer mais dinâmico, em que, para a gente passar no nosso fechamento. É um capítulo chamado A Figueira Estéril. E o Vinícius vai dizer o seguinte: a verdade central da alegoria, quer dizer, da parábola, é a seguinte: ninguém deve inutilmente ocupar lugar na sociedade. Estamos na terra como árvores para produzir frutos. Então, importa o motivo da nossa encarnação. Cada indivíduo é uma célula do grande organismo chamado humanidade. Mistério se faz que ele, semelhantemente às células do nosso corpo, desempenhe sua função. O parasitismo consiste em consumir sem produzir. Todos consomem,
todos têm a obrigação de produzir. Então, que nós possamos, lembrando da parábola da figueira, não pensar que Jesus poderia ter escolhido outra árvore, outro símbolo, se foi de dia, de noite, se estava vindo de Betânia, se ele estava indo para onde, se ele estava com fome, nada disso importa. O que importa é o simbolismo do que ele quis explicar. Ele procurou aquilo que ele sabia que já estava plantado em Israel e ele não encontrou os frutos. Ele sabia disso, mas ele quis utilizar essa figura para explicar àqueles que o seguiam. E ao retornarmos ao plano espiritual, ou em desdobramento durante o sono, como é comum, ou partindo para o outro lado, que nós possamos ser aferidos por alguns frutos que tenhamos produzido. Pelo menos alguns, mas que eles sejam bons. Palavra de estímulo a quem passa perto de nós, um abraço solidário, uma advertência. Esses são os frutos que nós podemos produzir. E que nos esforcemos cada vez mais para cumprir as nossas tarefas, a fim de nos aprimorarmos e nos transformarmos em frutos que irão alimentar os que de nós se aproximarem. Então, podemos ser esta figueira ou podemos ser essa. A escolha é nossa. Obrigada, Bernadette. Como sempre, deixa muito material para a nossa reflexão, né? Eu vou pedir para a Isaura fazer a prece final. Em seguida, eu vou dar alguns avisos importantíssimos. Meus irmãos, então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de aqui estarmos aprendendo tanto esta tarde. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, cada um de nós com a sua dificuldade íntima, com a sua dificuldade física, material, espiritual, mas aqui estamos, Senhor, graças a Deus, escolhemos estar aqui esta tarde, aprendendo o Teu Evangelho de amor e de paz, onde podemos dar esse passeio, conduzidos pela nossa irmã Bernadette, analisando essa parábola tão desconhecida de nós, e onde podemos, Senhor, ver o quanto ainda podemos realizar em nós, dentro de nós e pela humanidade toda, Senhor. Agradecidos por tantas oportunidades que nos são oferecidas, como disse a nossa irmã, do abraço, da conversa amiga, do relacionamento, Senhor, de amizade, dos momentos, Senhor, que temos, tantos e tantos que são, para darmos o testemunho, Senhor, desses ensinamentos que recebemos nesta amada doutrina. Obrigada por tanto, Senhor. Pedimos ainda por todos os necessitados que estão em nossos pensamentos, pelos lares, pelas crianças, por esses nomes que aqui estão em nossa cesta e por aqueles nomes que estão em nosso coração, Senhor. Que todos possam ser atendidos e que todos recebam o amor de Deus. Que a Tua paz nos acompanhe e possamos ter um final de semana muito proveitoso.
Que assim seja, graças a Deus.